Olá! Poucos conhecem a rotina de pessoas portadoras de Alzheimer, doença que pode existir em diferentes estágios e que corrói a memória e outras funções vitais importantes. Por conta disso, seus principais sintomas são perda de memória e confusões mentais. Sem existir cura, os familiares são obrigados a se readaptarem junto aos pacientes. No livro reportagem Sorriso Sem Lembrança, produzido pela jornalista Gabriela Catã, em seu trabalho de conclusão de curso na Universidade Presbiteriana Mackenzie, ela acompanha 4 personagens portadores da doença de Alzheimer, sendo um deles seu avô, na luta para conseguir manter uma rotina tranquila, mesmo com tantas mudanças e um novo estilo de vida. A doença de Alzheimer é o assunto do MAC Entrevista de hoje, e Gabriela Catã é a nossa convidada. Olá, Gabriela, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la conosco no MAC Entrevista. Olá, o prazer é todo meu, fiquei muito feliz com o convite. Primeiramente, eu gostaria de saber como é que nasceu esse projeto, esse tema de TCC. O meu tema de TCC, na verdade, ele nasceu sem querer, assim. Eu sempre fui muito ligada com o meu avô, a gente sempre teve uma relação muito forte, assim, desde criança. E quando ele começou a ficar doente, eu não conseguia aceitar o fato de ele não existir mais, né? Ele ser tomado por uma outra pessoa e uma outra personalidade, que é o que acontece geralmente quando a pessoa ela é diagnosticada com essa doença. Então, por muito tempo eu me revoltei, eu fiquei sem conseguir aceitar, e eu ficava brava, e eu chorava. E aí eu comecei a ver que isso não ia mudar nada e não ia fazer com que ele voltasse, ou também não ia me ajudar a conseguir aproveitar o pouco tempo que eu ainda tinha com ele. E aí eu comecei a tentar olhar essa doença de uma forma diferente, assim, do que geralmente as pessoas olham. E atrelado a isso, eu comecei a escrever e contar minha rotina, assim, tanto para os meus amigos quanto nas redes sociais. E eu falei, eu vou fazer meu trabalho sobre isso, porque eu acho que o trabalho de conclusão de curso, assim, ele é um tema bem... É difícil, não vou falar que é fácil, assim, porque você já está ali no seu limite, você às vezes fica muito nervosa, então não faz sentido você fazer alguma coisa que você não coloque seu coração ali. E eu particularmente sou uma pessoa que tenho dificuldade de trabalhar com alguma coisa que eu não estou entregue 100%. Então eu juntei as duas coisas e tive a ideia de escrever sobre esse tema. Qual foi o seu maior intuito com esse trabalho? Você acompanhou 4 personagens, e o que você queria compartilhar da vida deles para com o público? Quando eu comecei a entender o que era o Alzheimer, eu busquei muitos relatos e eu só encontrava essa parte mais científica, vamos dizer assim, de falar, a pessoa perde a memória e a pessoa não consegue mais fazer nada e as funções motoras dela não funcionam mais. E aí eu ficava olhando e falando, convivendo com meu avô e falando, tá, isso tudo acontece, mas e o outro lado, sabe? E ninguém fala sobre isso, então eu vou falar. E aí foi esse meu intuito, assim, foi mostrar esse outro lado que eu sinto que não é retratado e também pode ajudar outras pessoas que passam por isso a ver com outros olhos, assim. Um dos personagens é o Oswaldo Catã, que é o seu avô. Você acredita que ele tenha sido a sua maior inspiração para esse livro-reportagem? Quando eu escrevi esse livro, foi meio que para deixar para mim e para as pessoas que conheceram ele, porque ele sempre foi um cara muito amado e muito querido. E depois que ele acabou ficando doente, assim, isso se perdeu muito. Eu acho que isso acontece bastante, não só com cuidadores de Alzheimer, mas com pessoas idosas, assim, no geral. A gente acaba descartando, assim, essas pessoas e falando, ele não entende, ele tá muito velho, Então, eu quis deixar essa memória mesmo. E ele foi um cara incrível que eu conheci na minha infância e ele continua sendo um cara incrível, mas é um outro cara que tem Alzheimer. Então eu não quis deixar que isso se perdesse, assim. Você menciona, eu acho que até no hospital, inclusive, você cantou a música Alegria, Alegria com seu avô de Caetano Veloso, que inclusive ele era até amigo, né, de Caetano e Gilberto Gil, pelo que eu li no livro.
Você acredita que essa era a sua maior forma de conexão com ele? Foi muito sem querer, na verdade. Um dia eu comecei a cantar perto dele e eu vi que ele parou e prestou atenção, porque as pessoas que têm essa doença, geralmente, elas vão ficando muito aéreas, né. Então elas estão aqui, você consegue ver, mas elas é como se elas estivessem pairando, assim, num outro lugar, então é muito difícil ter uma troca de olhar, um ponto de você fala: "Nossa, essa pessoa está prestando atenção", o olhar atravessa, assim. Isso também é uma das coisas mais tristes. Mas eu percebi que quando ele me ouviu cantando foi uma coisa, assim, muito muito louca mesmo, e ele ficou com aquilo na cabeça, e aí no dia seguinte ele repetiu pra mim, eu vou, por que não?", que é uma das frases da música, e eu falei: "Nossa, como assim ele lembrou?", sabe, tipo, ele não lembra de nada, ele não lembra nem do meu nome direito, ele lembrou disso. E até hoje, assim, se você colocar, essa música, ele canta, agora ele já não, antes ele ficava pela casa repetindo a frase: eu vou, por que não?", agora ele já não repete mais, mas se você colocar a música, ele canta, então isso é uma coisa que faz ele voltar, por um momento que seja, por 5 minutos ou por 1 minuto, e aí eu percebi que essa realmente era uma fonte de me conectar com o meu avô que não existe mais. O que foi mais marcante para você, mas vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco. O MAC Entrevista volta já. Há quanto tempo você não visita uma livraria? Ou uma biblioteca? Que tal fazer isso hoje? Dê uma volta, mexa nas prateleiras e encontre um livro para ler. Aproveite esse dom que nós temos, o de compartilhar histórias e ideias. Leia mais. Estamos de volta com o MAC Entrevista, hoje com a presença da jornalista Gabriela Catã, falando sobre seu livro-reportagem Sorriso Sem Lembrança, que mostra o cotidiano de pessoas portadoras de Alzheimer, tema do seu TCC na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Gabriela, antes de retomarmos nossa conversa, no bloco anterior nós estávamos falando sobre o que foi mais marcante para você neste trabalho. Eu concluí o trabalho num período muito, conturbado, assim, principalmente por conta da pandemia, né, e a gente ainda está enfrentando, mas, ficar presa em casa, né, com a minha rotina e cuidar do meu avô e, ao mesmo tempo, viver toda essa loucura que todos nós ainda estamos vivendo, e ter que conseguir tirar um tempo para olhar a situação de fora ou como terceira pessoa ou escrever, com aquele amor e aquela empatia, assim, nesses últimos momentos do livro, assim, foi muito desafiador para mim, porque eu tinha que me manter muito sã para poder falar sobre isso, né. E por mais que eu me esforce muito para tentar ver a situação de uma maneira amorosa e carinhosa, é um desafio muito grande mesmo, assim, conviver com uma pessoa que você ama e que não está mais ali enfim, eu cuido diretamente muito dele, a gente tem uma ligação muito forte, como eu já mencionei no começo, então ele acaba dependendo muito de mim para fazer tudo. Existem outras pessoas que ajudam, mas ele sempre quer que eu faça as coisas, ele só deixa quando eu faço. Então foi muito desgastante essa parte de conviver com a minha rotina e, ao mesmo tempo, ter que estar sã para poder escrever sobre outras coisas e outras vivências. A parte de ter que acessar diversas memórias e diversos momentos também foi muito complicada. Eu fiquei muito orgulhosa de ter conseguido terminar esse livro, porque minha orientadora, vários momentos eu falava: "Eu não vou acabar, eu não consigo, não dá". Então, ao mesmo tempo que eu tenho um orgulho muito grande de ter conseguido concluir o trabalho e do que eu consegui fazer, do que eu consegui mostrar,
Eu acho que eu fiquei muito satisfeita mesmo com o meu desempenho em relação a isso, com o jeito que eu mostrei as histórias de cada personagem, mas eu fiquei mais orgulhosa ainda, eu acho que de saber da força que eu tenho, assim, para conseguir enfrentar tudo isso que eu enfrento e que eu sei que outras pessoas que eu cito no livro também enfrentam, e, enfim, foi um grande desafio. Foram histórias bem profundas desses 4 personagens. E das personagens, que era Maria Alice, ela morreu enquanto você contava da história dela. Como é que foi isso para você? Terminar de escrever essa história de uma fonte que você estava acompanhando? Você teve algum cuidado especial? Foi muito desafiador, assim, essa parte, e no período que eu estava concluindo também, assim, na fase final do livro, foi um período bastante delicado, assim, para falar com a família dela, porque ela vinha numa piora, então a família ela sofre muito com isso, né? Como eu falei agora há pouco sobre a minha rotina com meu avô, cada pessoa tem uma rotina e cada estágio da doença exige um pouco mais de atenção e de carinho e de saúde mental também, né? Então, foi muito difícil dosar isso e não ser invasiva na hora de conversar sobre o assunto. Eu fiquei bastante tempo sem conseguir contatar mesmo a família dela, entender, sair um pouco do lugar de jornalista e me colocar no lugar mesmo de ser humano, de falar, eu preciso ter empatia, eu preciso terminar meu trabalho, mas, assim, eu não posso invadir esse espaço. Então, isso foi bastante desafiador e foi muito triste, assim, perder ela durante esse processo de escrever o livro. Foi muito triste porque a família, você acaba criando um vínculo. Foi muito triste por saber que poderia ser qualquer outra fonte minha. Então, e ao mesmo tempo que foi muito triste, assim, eu acho que a morte ela faz parte, é do ciclo natural da vida. Eu também falo sobre isso no livro. E a gente tem que aceitar, né? Porque é a única certeza que a gente tem. Então, ao mesmo tempo que eu fiquei muito chateada, eu precisei continuar, tanto é que eu precisei ir atrás de outra fonte. E isso também, de certa forma, foi um combustível para eu conseguir acabar o meu livro, porque eu falei, e se for o meu avô e eu não conseguir concluir isso, sabe? E se for outra pessoa e eu não conseguir concluir? Então, tem os dois lados da moeda, claro. Eu fiz questão de falar sobre isso no meu livro. Eu pensei muito em não falar sobre a Maria Alice e falar, não vou contar nada disso e vou colocar outra personagem. Mas no final eu quis fazer essa homenagem para a família dela. Eu acho que é importante falar sobre isso e eu acho que eu consegui também mostrar, né, esses últimos momentos dela na vida e deixar registrado no meu livro. Em alguns momentos do seu livro, você até mencionou agora, né, sobre a rotina desses personagens que são bem intensas, diferentes. Você escreve algumas cartas sobre os familiares, que a vida deles continuam. E como é conviver com uma pessoa com Alzheimer? Você mesma que tem uma proximidade com o seu avô. É bastante desafiador, né? Então, eu acho que eu trouxe as cartas para o livro porque, em paralelo com isso, eu sempre gostei muito de escrever, né? Então, assim, sempre teve na minha rotina ter diário e falar sobre qualquer coisa, assim, que eu estou sentindo. Eu acho que é uma forma que eu encontro de escapar, às vezes, ou colocar para fora o que muitas vezes eu não consigo falar, ou que eu acho que as pessoas não vão entender. E eu acho que a gente precisa desses momentos, porque conviver com uma pessoa que tem Alzheimer, você acaba ficando 24 horas nessa rotina, porque a pessoa precisa de você o tempo inteiro e para fazer tudo, e você não pode deixar um minuto sozinha. Então é quase que uma criança, só que geralmente a criança ela vai escutar o que você vai falar e na maioria das vezes vai entender ou vai te respeitar, né, dependendo também da criança, mas uma pessoa que tem Alzheimer, não. Então, além dela não entender o que você está falando, ela muitas vezes não vai obedecer. Tem muitos casos de pessoas que acabam ficando agressivas e isso consome muito a gente, né? Quase que 24 horas, assim. Então, tem situações que eu vivo aqui em casa com meu avô que
eu não prego o olho à noite, porque, tipo, eu sei que ele pode levantar e eu não posso dormir, porque se você levantar sozinho, ele pode cair. Então, é mais ou menos você viver para outra pessoa, tá ali, tipo, 100% entregue. Só que ninguém consegue estar 100% entregue, porque todo mundo é ser humano e todo mundo tem seus desafios e suas questões e todo mundo tem que ter a sua vida, né? Então, é quase, as cartas foram quase como um momento de tipo, sanidade, assim, sabe? De falar, tá, tudo isso está acontecendo, eu tô falando sobre isso, mas eu preciso também fazer outras coisas. Então, as cartas são meio que para mostrar isso. É como se fosse a vida dessas pessoas. Tipo, a gente tá ali 100%, 24 horas focado em uma pessoa, mas eu preciso ter o meu momento, eu preciso, na minha cabeça também passam outras coisas, eu preciso me dedicar a outras coisas também. Para finalizar, quais dicas você daria para estudantes de jornalismo e futuros jornalistas? Eu acho que a dica que eu tenho para dar é nunca achar que a gente chegou em algum lugar e tá tudo bem, sabe? Eu digo isso no sentido de não de desmerecer os nossos passos ou a nossa construção, mas de entender que todo mundo tá aqui para evoluir sempre. E essa evolução ela não acaba. Então, assim, eu acho que na profissão dá para levar muito isso nesse sentido mesmo, de entender que a gente precisa estar em constante evolução, então em constante aprendizado, em constante pesquisando, buscando, querendo saber, sabe? E também saber dosar isso no sentido de reconhecer o que você faz de importante, não ficar o tempo inteiro só preciso de mais, preciso de mais, preciso de mais. Mas entender que, tá, eu cheguei até aqui, legal, bacana, mas eu preciso continuar e não parar, sabe? Porque tem muita coisa que às vezes a gente tem que fazer na profissão que talvez não seja uma coisa que você goste tanto, ou não é um assunto que você gosta tanto de falar. Mas é o que eu falei no Alzheimer. Se você olhar para aquilo e falar, nossa, que saco, não quero fazer, ou nossa, meu Deus, que horrível, vai ser muito mais difícil, sabe, o processo. Então, faz com amor. Coloca seu coração ali e, tipo, não fica focando na onde você tem que chegar. Vai aproveitando o que você tem para aprender durante o caminho. Então, eu acho que eu também tenho um caminho muito longo pela frente. Eu acho que eu também não sou uma grande pessoa para falar o que eu acho que cada um tem que fazer, mas se eu pudesse dar um conselho, assim, para qualquer pessoa, seria esse. Bom, Gabriela, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer ler o seu livro e poder falar de uma realidade pouco conhecida, que é a rotina do portadores de Alzheimer. E muito sucesso pela frente. Obrigada a vocês pelo convite. Foi um prazer estar aqui. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada e até o próximo MAC Entrevista.